O tema da nossa mensagem de hoje é: conquiste os seus sonhos com sabedoria. Com isso, nós queremos dizer que você, querido, conquiste os seus objetivos de vida, as suas metas, os seus projetos, os seus alvos com sabedoria. Use de sabedoria, use a sabedoria de Deus como um recurso importante para você vencer na vida, para você alcançar vitórias importantes na sua vida, vitórias de valor, tá bom? Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 22, o seguinte: o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que ela confia. Eu quero fazer uma oração aqui, concorde em fé comigo, glória a Deus. Pai, nós queremos te pedir agora a tua unção, a tua presença, o teu fluir nessa mensagem aqui, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, faz com que cada pessoa que está aí, Pai, do outro lado, está aí participando desse curso de celebração e se alimentando dessa palavra, faz com que valha muito a pena para a vida dele. Para a vida dessa pessoa, edifica muito, muito mesmo, Pai. Marca a vida dessa pessoa através da tua palavra hoje. Eu te oro isso, te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, esse texto fala que o sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que os valentes confiam. Querido, o sábio é um conquistador de cidade, o sábio é um conquistador de sonhos. O sábio, ele realiza os seus propósitos, né, os seus objetivos com Deus, com a unção do Espírito Santo, com a sabedoria de Deus. É assim que somos nós, é assim que somos eu e você, e a gente vai aprender mais sobre isso. Glória a Deus. Queridos, com essa mensagem, nós queremos que você seja um mais que vencedor, um conquistador, né, uma pessoa que é feliz, que é realizada, como um cristão bem-sucedido, uma pessoa muito, muito bem realizada, feliz, abençoada em Cristo Jesus, tá bom? Então, a sabedoria é uma virtude maravilhosa de Deus, é uma excelente virtude, é uma virtude extraordinária que nós, os cristãos, precisamos ter em nossa vida. É importante que nós tenhamos sabedoria como cristãos, amém? E isso vai nos ajudar muito, a sabedoria de Deus vai nos ajudar muito a ter sucesso. E não somente na área espiritual, né, mas em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então desfrute desse recurso. Olha só, sobre a sabedoria. A sabedoria, essa palavra tem a origem na palavra grega sofia, que significa inteligência plena. Interessante isso aqui, né, que o sábio, ele tem uma inteligência plena e tem uma mente extraordinária. Glória a Deus, tem uma mente excelente. O sábio tem uma mente excelente, né? E uma capacidade, com uma habilidade maravilhosa para fazer julgamento, para discernir bem entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, amém? Para que ele possa, querido, pegar os caminhos corretos, né? Para que as coisas comecem a dar certo, passem a dar certo em favor da vida dele. Ele vai fazer escolhas certas na vida e vai acertar nas suas escolhas, nas suas opções, amém? E também o sábio, a pessoa que tem a sabedoria de Deus, que tem essa inteligência plena, ele vai aplicar esse conhecimento com sabedoria que vem de Deus em seu favor, né? Para que ele seja bem-sucedido e abençoado, e também em favor de outras pessoas, ajudando outras pessoas nas experiências da vida, nas circunstâncias da vida. Isso aqui é muito importante. É muito bom a gente ter direção de Deus, querido. A gente sente uma paz incrível quando você está entendendo, discernindo as coisas, que você, com a ajuda do Espírito Santo, você, pela graça de Deus mesmo, faz as escolhas certas, toma decisões certas na sua vida, em seu favor, em favor da sua família, né? Nós, como cristãos no ministério, isso aqui é muito, muito importante, tá bom? Então, a sabedoria é um indicativo que uma pessoa, ela é instruída, ela é bem instruída, que ela tem juízo, né? E que ela tem bom senso e se comporta com retidão. Então, essa sabedoria, esse indicativo que a pessoa ela tem conhecimento na vida, ela é instruída, né? E ela tem juízo, ela tem bom senso, e ela se comporta
com retidão, com sabedoria, tá bom, querido? Então é bom, importante ter sabedoria. Se você já ouviu a história, aquela história do sábio lenhador, aquela parábola do sábio lenhador, que tem muitas lições importantes para nós. Certa vez, né, um sábio lenhador, em certo lugar, em certa cidade aí, em certa localidade, havia um sábio lenhador que ele era conhecido por sempre vencer os torneios que participava. E aí também um dia ele foi desafiado por um lenhador jovem e forte para uma disputa. E esse lenhador jovem e forte estava certo e estava convicto que ia vencer, porque ele era lenhador também e tinha muita força, né? Ele tinha muita força, muito vigor. E aquele sábio, aquele velho sábio, ele aceitou a disputa, e aquilo ali chamou a atenção de toda aquela localidade, toda aquela cidade onde eles viviam. E muitos lá acreditavam que finalmente aquele velho ele ia perder a condição de campeão dos lenhadores em função da grande vantagem física que tinha aquele jovem forte lenhador. E no dia marcado, os dois competidores eles começaram a disputa. E o jovem lenhador se entregou com toda a força e com grande energia ao trabalho, né, na competição, e convicto que ele ia ser o campeão. E de tempos em tempos, durante a competição, ele olhava para aquele velho, e aquele velho estava sentado. E aí ele pensou que o seu adversário já estava velho demais para a disputa, e ele se dedicava cada vez mais, cortando lenha com todo o vigor. E ao final do prazo estipulado para a competição, os juízes lá da competição, eles se reuniram e foram medir a produtividade dos dois lenhadores. Agora pasme, querido, pasme. O velho sábio venceu de novo a competição. E ele continuou sendo o grande campeão daquela competição, daquela disputa. E ele não só venceu, mas venceu por uma grande diferença, por uma diferença bem larga, bem ampla, por larga margem. Interessante. Ele venceu aquele jovem e forte lenhador por uma diferença bem grande, por uma larga margem de vitória. E aí, aquele jovem lenhador intrigado, e ele foi questionar com aquele velho sábio. E ele disse assim: eu não entendo, muitas vezes eu olhava durante a competição, só estava sentado, descansando. E apesar disso aí, o Senhor conseguiu cortar muito mais lenha do que eu não entendo. O que foi que aconteceu? Como pode acontecer isso? Então o velho sábio lenhador respondeu o seguinte: engano seu. Quando você me via sentado, na verdade, você pensava que eu estava descansando, eu não estava descansando, eu estava afiando o meu machado. E ao mesmo tempo eu olhava para você e eu percebia que você botava muita força, empreendia muita força no seu trabalho e obtinha pouco resultado. Querido, moral da história, muitas vezes nós como cristãos pensamos que pelo nosso muito esforço, pela experiência que nós temos adquirido até agora, a experiência de vida que nós temos adquirido até agora, o conhecimento que nós temos, nós vamos alcançar sucesso em tudo que nós vamos fazer. Querido, isso aqui é importante, mas não basta só isso. Nós precisamos nos preparar. Esse velho sábio lenhador, ele estava usando de sabedoria para afiar o seu machado, enquanto o machado daquele jovem estava embotado, estava cego, com corte cego, como a gente chama. Ele precisava de muita força e, no entanto, há muito esforço que ele empreendia, ele alcançava pouco resultado, ele não percebia isso, porque ele não tinha capacidade para discernir esse tipo de coisa. Mas aquele velho sábio, muito experiente lenhador, ele percebia logo esse tipo de coisa, ele gastava muito tempo, gastava o tempo necessário para se preparar para afiar o seu machado, para amolar o seu machado. Isso quer dizer, querido, que nós devemos nos preparar em Deus para os desafios da vida. Você quer conquistar na vida, você quer ter vitória, né, em tudo que você faz, nos seus empreendimentos, né, nas suas responsabilidades.
Você quer andar em vitória como cristão, querido, eu quero te dizer, você precisa de sabedoria. Você precisa gastar tempo com Deus, com o Espírito Santo, para se preparar para buscar a sabedoria de Deus, na palavra, para buscar sabedoria, encontrar sabedoria, se encher da sabedoria de Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, né? Com tempo de não muito esforço que você pode empreender na sua vida, no seu trabalho, você pode alcançar muito resultado. É sobre isso que nós estamos falando. E você pode alcançar, sim, a conquista dos seus sonhos, né? Com sabedoria. Com sabedoria. Olha essa história que tem na Bíblia aqui, o sábio que salvou uma cidade. Na verdade, eu considero que esse sábio também não só salvou, mas conquistou uma cidade que estava prestes a ser destruída. Isso está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, dos versículos 14 vai até o 18. Né? Olha o que diz a palavra de Deus. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Essa cidade foi cercada por um rei que tinha grande exército e muitas armas. Naquela cidadezinha havia um homem sábio, mas muito pobre. Veja bem, ele, apesar de ter pouco recurso, pouca condição, mas ele era sábio. E com a sua sabedoria ele salvou aquela cidade. Mas depois disso, todos esqueceram dele. Então, como eu falei aqui, aquele senhor, ele tinha pouco recurso na vida dele, mas ele gastou muito tempo para buscar aquilo que era mais importante, sabedoria. Apesar dele ser de condição humilde, mas ele era sábio, isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença, querido. Continuando o nosso texto aqui. As palavras mansas de um homem sábio valem mais do que os gritos de um rei que governa sobre tolo. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador pode destruir bons planos. Então a Bíblia está fazendo uma comparação entre o sábio e o pecador. Quer dizer, aquele que é sábio, ele procura ser justo, procura obedecer a Deus, procura conhecer os princípios de Deus e fazer a coisa certa que agrada a Deus. Né? E por isso ele adquire sabedoria, ele mantém a sabedoria na vida dele. Mas o pecador, querido, ele joga pérolas fora, ele joga princípios fora, ele joga pepitas de ouro fora, ele extravia aquilo que ele ganha, que ele adquiriu com muito esforço, né? Através do pecado, através de decisões erradas, através dos erros cometidos, entende? E a Bíblia está dizendo, querido, que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Aquele homem sábio, só com a sabedoria, ele salvou uma cidade que ia ser totalmente dizimada, totalmente destruída. Então, querido, vale muito a pena ser sábio, porque a sabedoria na sua vida, querido, né? A sabedoria, ela pode salvar a sua vida, pode salvar a sua família. Amém? Com a sabedoria você pode salvar sua casa, use de sabedoria. Isso aqui, querido, meu Deus, você com certeza vai andar em muita vitória na sua vida, querido. Vai realizar seus sonhos, sim, eu creio nisso, eu garanto isso aqui para você, com base na palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, olha só a excelência da sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 11, 12, versículo 15 a 21 diz o seguinte, a palavra de Deus. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Veja bem, o que a Bíblia está dizendo aqui, eu acredito, é a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que a sabedoria é melhor do que joia. E de tudo que se deseja, nada pode se comparar a ela. Veja bem, a joia é um objeto de valor, a joia é caro, né? E a joia tem muito valor. Mas a Bíblia diz que a sabedoria tem muito mais valor do que as joias, do que tudo que a pessoa pode desejar na vida. E o Espírito Santo está nos dizendo agora, querido, você pode estar cheio de vontade, cheio de sonhos na sua vida, mas se você não tem sabedoria, como que você vai alcançar? Como que você vai conquistar? Como que você vai ser uma pessoa bem-sucedida na sua vida? Você como filho de Deus, como filha de Deus, que tem o chamado de Deus, que tem pessoas tão importantes, tanto valor junto com você, junto de você que é a sua vida, né, que são irmãos preciosos da igreja. E você, querido, precisa sim, né, valorizar a sabedoria, priorizar a sabedoria, buscar em primeiro lugar a sabedoria do que muitas outras coisas que você está buscando, empreendendo muitos esforços e você não está vendo o resultado na sua vida.
Continuando o nosso texto aqui, versículo 15 a 21, diz o seguinte: por meu intermédio, reino os reis e os príncipes decretam justiça. Quer dizer, os líderes, os governantes sábios, eles fazem a diferença com sabedoria, amém? E muitos têm chegado a esse lugar, essa condição de liderança, porque buscaram a sabedoria, foram pessoas sábias, e no momento certo, da pressão, da dificuldade, tiveram discernimento de Deus, e compreensão, e inteligência, e conhecimento para fazer as escolhas certas, né? E alcançar esse sucesso na vida, esse local que estão, local de liderança, local de governo. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Isso aqui é forte, né? Se você, querido, amar sabedoria e buscar e procurar sabedoria, você vai encontrar isso aqui que a Bíblia está dizendo. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Que coisa linda, querido. A sabedoria é melhor do que o ouro, melhor do que a prata, melhor do que as riquezas. Porque se tem uma pessoa que é muito rica e ela não é sábia, ela não vai desfrutar dessa riqueza, querido. Você entende? Então a riqueza muito maior que uma pessoa pode ter sabedoria, sim, ela pode alcançar essa riqueza material com sabedoria, desfrutar, né, dessa verdadeira prosperidade de Deus. É isso aqui que a Bíblia está nos ensinando. Com sabedoria a gente pode conquistar bens duráveis, né? Você pode ter conquistas permanentes na sua vida, né? Isso aqui que a Bíblia está falando. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Ando para adotar de bem os que me amam e lhe encher os seus tesouros. Quer dizer, Deus está falando que a sabedoria é fonte de prosperidade. Você que tem sonho de prosperar, de conquistar as coisas, de viver uma vida abençoada, uma vida próspera, querido, busque a sabedoria de Deus. Conquiste os seus sonhos com sabedoria, né? Mas olha, a Bíblia diz aqui que eu ando pelos caminhos da justiça, nas veredas do juízo. Então, nós precisamos ter juízo para ter sabedoria. A pessoa não pode ser sem juízo, né, para se meter com coisas erradas. A sabedoria foge dela, né? A gente tem que procurar a verdadeira justiça, a justiça de Deus. Isso aqui é importante, querido. Deus vai abençoar, vai prosperar a sua vida com a sabedoria de Deus. Isso aqui que a Bíblia diz, amém? Olha aqui em Provérbios 8, 34 a 36 o seguinte: feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, né? Aquele que busca a sabedoria está ali à espreita, buscando, querendo, para alcançar, adquirir sabedoria, se torna uma pessoa feliz. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Quer dizer, se você aborrecer a sabedoria, espantar a sabedoria da sua vida, a Bíblia está dizendo que aqueles que aborrecem a sabedoria, eles amam a morte, né? Mas aquele que acha sabedoria, acha o favor do Senhor. Amém? Isso aqui é importante, isso aqui é importante. Então, meus queridos, nós somos criados por Deus para viver uma vida eterna, uma vida plena, vida em abundância, para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. É o Deus vivo que nós servimos, é o Senhor do céu e da terra, o Criador do céu e da terra. Ele quer nos abençoar e nós somos criados por Deus para isso, para vivermos abençoados em abundância. Mas nós precisamos ser sábios para entender isso aqui, querido, para acreditar nisso aqui, amém? Você entender isso aqui, acreditar nisso aqui e você desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, da vida que Deus tem para te dar, amém? Então preste bem atenção, somente o Senhor pode nos dar sabedoria. Somente Ele pode nos dar essa sabedoria aqui. Olha, Provérbios 2, 6 e 7 diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Então, irmão, somente o Senhor pode nos dar essa sabedoria que nós queremos, que nós precisamos. Não adianta buscar sabedoria em outro lugar, de outra forma, querido. Nós temos que ir para a presença do Senhor e buscar e pedir essa sabedoria de Deus. E tomar posse dessa sabedoria, querido. Olha só o que diz também em Eclesiastes 2:26, o seguinte, a palavra de Deus: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho para que este ajunte e amontoe a fim de dar
aqueles que agradam a Deus. Então, querido, Deus, ele dá sabedoria, dá conhecimento, dá prazer à pessoa que agrada a Ele, que vive na sua presença, que conhece a sua palavra, que pratica a palavra de Deus, amém? Que anda na justiça de Deus, que teme a Ele, que agrada o Senhor vai dar sabedoria. Mas o pecador, aquele que vive quebrando princípios, aquele que se afasta de Deus através do pecado, Deus vai dar trabalho. É isso aqui que a Bíblia está falando, a fim de que essa pessoa junte a mão toa com o propósito, objetivo de dar àquele que agrada a Deus. Meu Deus, isso aqui é muito forte, irmão. É muito forte, amém? Nós temos aqui a história de Salomão. Salomão, a Bíblia diz que ele foi um homem muito sábio, foi o homem mais sábio que existe, né? Que existiu, foi Salomão. Ele era um rei muito abençoado, muito próspero, né? Ele teve conquistas extraordinárias, foi um escritor. A maioria dos provérbios do livro de Provérbios foi ele que escreveu. O livro de Eclesiastes também tem muitas pérolas de sabedoria, querido. Esse homem deixou uma história, um ensinamento grande para nós. Salomão foi o filho de Davi. E quando Davi morreu, que Salomão assumiu o trono, né? Ele, querido, ele teve um sonho. E Deus apareceu para ele durante a noite em um sonho, e Deus falou claramente para ele: me pede o que você quer. Então Deus deu um cheque em branco para ele, uma carta em branco para ele, né? Deu carta branca para ele, pediu o que ele quisesse. Em 1 Reis 3, 11 a 13, o seguinte: disse-lhe Deus, então o que... antes aqui, então sabe o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria. Ele disse: Senhor, nas minhas palavras aqui, tá? Senhor, eu fui constituído como rei, e eu sou jovem no passo de uma criança, e eu sou rei desse povo tão especial, tão precioso, que é o povo de Deus. Agora, Senhor, me dá sabedoria para me discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, né? Para que eu possa me conduzir prudentemente à frente do teu povo. Meu Deus, isso aqui agradou demais a Deus, né? Deus se agradou muito disso. Olha o que Deus falou para ele. 1 Reis 3, 11 a 13. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem morte dos teus inimigos, mas pediste-me entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Também, até o que não me pediste, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Que coisa maravilhosa, que agradou muito a Deus quando ele pediu sabedoria, pediu entendimento de Deus, pediu essa capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, para poder servir a Deus, né? E exercer um bom ministério na sua gestão de rei, à frente do povo de Deus. Isso foi maravilhoso. Deus deu para ele sabedoria, deu riqueza, deu glória, deu honra. Realmente Deus deu, que a Bíblia relata isso, querido. Isso aqui é forte. Isso aqui, querido, é muito forte e é um exemplo grande para nós. Agora, o segundo ponto da nossa mensagem aqui é o temor do Senhor. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Nós não podemos falar de sabedoria sem falar do temor de Deus, né? Porque elas andam juntos, né? Em Provérbios 9 e 10 diz que o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, amém? O que significa o temor do Senhor? O temor a Deus é um sentimento de respeito e reverência ao Senhor, que todos nós cristãos devemos ter, aquele sentimento de santa reverência e respeito a Deus. E olha o que está escrito aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28 a 29, diz o seguinte: por isso, recebendo nós o reino inabalável, esse reino que Deus está entregando às nossas mãos, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, como é que nós vamos viver na presença de Deus, servir a Deus de uma maneira que agrada a Deus, que é agradável ao Senhor? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
Querido, tem muitos erros que a pessoa comete, é por pura falta de temor de Deus. Às vezes a pessoa fala palavras duras, palavras tolas, isso é falta de temor de Deus, principalmente aquela pessoa que é instruída, que conhece a palavra. Ela está quebrando o princípio de maneira dolosa, intencional, com conhecimento, chamando sobre si as consequências. Ele está fazendo isso muitas vezes intencionalmente. Irmão querido, isso é falta de temor de Deus. A pessoa que não tem temor de Deus, ela não vai conseguir adquirir essa sabedoria de Deus para uma vida plena de sucesso e de vitória, para realizar seus sonhos. Entendeu? Isso aqui é importante. Nós temos que temer o Senhor, de guardar o nosso coração, de falar a verdade. Às vezes a pessoa que mente ou que omite a verdade, de maneira intencional, ou com o objetivo de tirar benefício em propósito disso, querido, está faltando com temor de Deus, né? Isso é falta de temor a Deus, de reverência a Deus, e isso pode causar dano, perdas, prejuízo na vida dessa pessoa. Querido, nós precisamos ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, Deus não vai dar sabedoria para uma pessoa que não teme a Ele. Em primeiro lugar, adquire o temor de Deus, busca temer a Deus, anda no temor do Senhor, com santa reverência na presença de Deus, e você vai pedir sabedoria e Deus vai te dar sabedoria. Isso aqui que a Bíblia está falando, querido, né? Então, para nós cristãos, o significado de temer ao Senhor está na obediência, na obediência e na prática dos princípios da sua palavra. Então, aqui na palavra de Deus tem princípios que estão claros aqui, querido, sobre o significado do temor de Deus. Está entendendo? Então, para nós cristãos, temor de Deus significa o quê? Ter atitude de santidade e pureza, né? Você não se envolver com pecado, você andar em santidade, lavado, remido, coberto com o sangue do Cordeiro, andando na verdade, com a sua vida na luz, falando a verdade. Entendeu, querido? Você guardando o seu pensamento, não aceitando seta do maligno na sua mente, não aceitando engano, e, né? Você andando em vitória contra a tentação, andando em vitória contra o pecado. É isso que significa temor de Deus, ter atitude de santidade e pureza. Outra coisa, você ser fiel a Deus. Deus é uma pessoa, está contigo, Deus é fiel a você. Seja fiel a Deus, seja leal ao Senhor, querido. Amém? Ande na presença de Deus em santidade, em pureza, em fidelidade, em lealdade para com o Senhor. Amém? Significa você adorar somente a Deus. Somente a Deus, e ter o nosso Deus, o Senhor Jesus, como o único Deus vivo e verdadeiro na sua vida. Não vá prestar adoração a outros deuses, mas adore somente ao Senhor nosso Deus. E o temor de Deus também é você aborrecer o mal. Você vê uma coisa errada, você vê o mal, você tem que aborrecer o mal, né? Para não ficar achando que aquilo ali não tem nada a ver. Não, querido, você quer ter o temor de Deus, precisa aborrecer o mal e viver uma vida, querido, de sabedoria e fé a Deus. Isso aqui são o que nós devemos praticar, querido, que aponta para o temor de Deus. Amém? Que Deus identifica se nós temos temor de Deus, se nós tememos a Ele ou não. Então, querido, para concluir aqui a nossa mensagem, conquiste os seus sonhos com a sabedoria de Deus. Amém? Você quer conquistas verdadeiras, conquistas duráveis, né? Duradouras, permanentes na sua vida. Conquiste as coisas com sabedoria, amém? Com temor de Deus, sem quebrar princípios, sem fazer coisas erradas, né? Obedecendo a Deus, temendo ao Senhor, praticando os princípios da palavra. Assim você pode realizar seus sonhos com certeza. Querido, você pode ir muito longe na sua vida, né? Então tema a Deus de todo o seu coração e busque a sabedoria, e você vai ser muito abençoado. Isso aqui com certeza. Você vai ser muito frutífero, muito próspero. Você vai experimentar vitórias na sua vida. Isso aqui que a Bíblia diz, realizações. Você vai ser muito feliz como cristão, feliz, abençoado, bem-sucedido, realizado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, é isso que nós desejamos para você, meu querido. Que você seja abençoado, um servo de Deus feliz, uma serva de Deus abençoada na sua vida espiritual, em tudo que você vai fazer ou for fazer, junto da sua família, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar por você agora e vou pedir que Deus te dê sabedoria e você possa ser essa pessoa aqui que Deus sonha que você seja, cheio de sabedoria, andando em vitória na sua vida e conquistando seus sonhos. Eu creio nisso de todo o meu coração, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos sabedoria, nos dê sabedoria, Pai.
Eu oro que o Senhor possa nos dar graça de temer o Senhor, de andar na tua presença em santidade e pureza, de conhecer a tua palavra, Senhor, teus princípios da tua palavra forte em nossas vidas, para colocar em prática, para obedecer a tua palavra, para fazer a tua vontade, Senhor. Pai, nós pedimos temor do Senhor, que possamos, Pai, andar na tua presença, temer e tremer diante da tua palavra. Pai querido, nós te clamamos isso, Pai, e jorra sabedoria. Tua palavra diz que aquele que precisa de sabedoria deve pedir a Deus com fé, sem duvidar, Senhor, e o Senhor vai dar sabedoria para aquele que pede. Eu te peço sabedoria em nome de Jesus, te peço sabedoria para cada pessoa que está aqui se alimentando da tua palavra comigo, meu Deus, em nome de Jesus. Faz desse meu irmão, dessa minha irmã, um homem de Deus, uma mulher de Deus sábio, sábia no Senhor, e que conquiste seus sonhos com sabedoria. Eu te oro isso, te peço isso, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.